Começa agora mais uma edição do Indaiá Notícias, o telejornal que vai trazer para você tudo o que acontece na nossa cidade. E na edição de hoje você vai ver: ônibus coletivo pega fogo e assusta moradores. Homem é preso por tentar enforcar a companheira com corda. Polícia Civil realiza inspeção em autopeças da cidade. Isso e muito mais você assiste agora no Indaiá Notícias. A Guarda Civil apreendeu ontem 2 motocicletas e drogas. A ação aconteceu no Jardim Colonial. Enquanto fazia um patrulhamento de rotina, a Guarda Civil recebeu uma denúncia. 3 menores e um homem desmanchavam uma motocicleta no interior de uma residência no Jardim Colonial. A moto era produto de furto e já estava sem algumas peças. Depois da averiguação, foram encontrados um celular e um caderno utilizado para contabilizar o tráfico e também ferramentas usadas no desmanche. Como menor, haviam mais 3 indivíduos, um caderno de contabilidade que vai ser apreendido, a ferramenta que eles estavam usando para apinar o chassi da moto, mais o produto ali, a maconha, várias peças da moto que estavam desmontadas já. Junto com os menores, os guardas também localizaram aproximadamente 300 gramas de maconha. Além disso, uma motocicleta foi apreendida por não ter documentação. Os veículos foram encaminhados ao Pátio do Alemão e os envolvidos levados à delegacia para prestar esclarecimentos. Ontem, no final da noite, os moradores do Jardim Morada do Sol tomaram um grande susto. O ônibus coletivo pegou fogo na rua Ricardo Bergamini, no bairro Jardim Morada do Sol. Em poucos minutos, as chamas consumiram o veículo e o forte calor interferiu na fiação da rua, assustando os moradores com estouros. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para combater o fogaréu. Como precaução, a CPFL fez a interrupção da energia no local. As causas do acidente ainda não foram identificadas. A possibilidade de uma pane elétrica ser a causadora, como uma iniciativa criminosa, já que uma máscara foi encontrada no local. O caso será investigado. E hoje, pela manhã, um acidente envolvendo uma moto e um caminhão deixou uma pessoa gravemente ferida na rodovia SP-75. O acidente aconteceu por volta das 6h20 da manhã. O motociclista seguia pela rodovia Engenheiro Hermênio de Oliveira Penteado, SP-75, sentido Salto. Ao acessar a entrada do quilômetro 48, ele colidiu com um caminhão carregado de tijolos que vinha no sentido contrário a caminho da Toyota. A Polícia Rodoviária de Indaiatuba foi acionada e compareceu ao local para atender a ocorrência. Segundo o motorista do caminhão, a moto teria entrado na pista em alta velocidade, o que dificultou a parada do veículo. A pancada foi tão forte que o capacete do motociclista rachou. A vítima ficou gravemente ferida e foi encaminhada ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo. E chegou o momento de saber onde vão estar os radares amanhã aqui na nossa cidade. Na manhã dessa quarta-feira, os radares estarão posicionados na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próximo ao posto da Guarda Civil, e na Avenida Presidente Kennedy, em frente ao supermercado Cato. O horário de operação é das 6h30 da manhã às 11 horas. Já das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, a fiscalização acontece na Avenida Francisco de Paula Leite, próximo à sede do Procon, e na Avenida Conceição, próximo à Faculdade Anhanguera. No final do dia, das 4 da tarde às 8 da noite, os radares estarão na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próximo à sede da Guarda Civil, e no cruzamento da Avenida Presidente Vargas com a Rua Duília Zope Garcia. E é sempre bom lembrar de não ultrapassar os limites de velocidade nesses e em outros lugares da cidade, colaborando assim para a segurança no trânsito. E no próximo bloco você confere: homem é preso por tentar enforcar a companheira com corda. Não saia daí, a gente volta já já. Ontem, a Polícia Militar atendeu mais uma ocorrência de violência doméstica. O crime aconteceu no Jardim Morada do Sol.
O clima na Delegacia de Defesa da Mulher era de tensão. Mais um caso de violência doméstica chegou ao fim aqui na cidade. A vítima, de 21 anos, foi agredida pelo companheiro de 30 com uma corda. A PM compareceu ao local e encontrou o casal fora da casa. Foi ocorrência paga via Copom, onde, pelo local dos fatos, que era a vítima, tinha apanhado do marido dela, né? Pelo local foi encontrado os dois já pela calçada, onde a mesma alegou que tinha apanhado na noite anterior e que no dia de hoje o mesmo tinha tentado enforcar ela com uma corda. O relacionamento tinha 8 meses e essa não foi a primeira vez que as agressões aconteceram. A vítima, que veio da Bahia, era garota de programa e usava o dinheiro para sustentar o consumo de drogas do casal. Tem uns 3 dias eu estava fazendo programa, eu já tinha falado para ele que eu não gostava mais dele. Aí quando foi hoje, e aí ele sempre ia comigo, Aí quando eu pegava o dinheiro, aí ele vinha perguntar para mim, você já fez alguma coisa? Eu fiz. Aí ele ia, pegava o dinheiro, levava com ele e a gente usava droga junto. Aí quando foi hoje de manhã, eu fui dar um beijo nele. Aí ele foi e falou que não. Ele não queria me dar um beijo. Aí depois, quando ele veio me dar o beijo, eu não quis mais. Aí daí começou a discussão, começou a briga, aí ele começou a me bater. Foi quando ele pegou a corda também, que ele me bateu também de corda. Depois ele fez eu tirar a roupa. Queria que eu saísse para a rua pelada. Eu falei para ele, pelo amor de Deus. As agressões começaram na noite de domingo. O motorista carreteiro causou lesões nos braços, pulsos e olhos com socos e pontapés. Durante a tarde de segunda-feira, ele tentou enforcar a companheira com uma corda e só parou a ação quando ela fingiu desmaiar. O agressor também humilhou a mulher ao dizer que ela era sua empregada. Eu falei, não faz isso, Thiago. Aí foi quando ele me enforcou. Foi que ele me enforcou com a corda. Aí eu comecei a perder o movimento do corpo. Aí eu falei, se eu não fazer isso, ele vai me matar. Aí eu fingi que eu tinha desmaiado. Só que quando ele sentiu que eu não tinha desmaiado, aí ele voltou a agredir e bater com a corda em mim. E aí, depois disso tudo, que ele já tinha me enforcado, tudo, aí ele foi e falou pra mim assim, agora você vai lavar a louça, porque você vai ser minha empregada. E eu, no pé da pia, eu falava assim, meu Deus, envia um anjo, né? Essa situação chegou ao fim quando a irmã da vítima foi à residência do casal fazer uma visita e acionou a PM. Eu vim correndo, abracei ela, e quando ela pegou assim, falou, o que foi isso? Eu falei, o Thiago que me bateu. Aí ela me pegou pelo braço e me tirou de lá de dentro da casa e aí acionou a polícia. O agressor confessou ter tentado enforcar a companheira e alegou que fez isso por ciúmes. Ele ainda pediu à vítima para que não o denunciasse. Aí ele foi e pediu para mim, falou, não me prende não, você sabe do meu problema, você sabe que eu tenho que pagar a pensão para minha filha e tudo, você sabe que eu te amo. Aí quando a polícia chegou, aí eu falei que não, eu não queria que prendesse ele não. Sim, ele confessou que tinha tentado enforcá-la e bateu nela por motivo de ciúmes. A maioria das partes, as mulheres não desejam continuar com a ocorrência, né? Só quer que resolve o momento. Que chega lá, acalma os ônibus e resolve por ali. Bem difícil prosseguir para o DP. Tiago Emanuel foi preso em flagrante. Segundo a delegada Fernanda Matoso, ele foi enquadrado na Lei Maria da Penha e também indiciado por tentativa de homicídio. O agressor foi encaminhado à cadeia pública anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas. A Guarda Civil, com o apoio do Grupo de Operações com Cães, realizou uma apreensão de drogas hoje pela manhã. Em um patrulhamento preventivo e rotineiro, a ronda da Guarda Civil suspeitou de um rapaz que andava com sua bicicleta margeando a rodovia SP-75 sentido Salto. A patrulha de home, as patrulhas de motocicleta, GM Marcos e Espina, no policiamento preventivo pelo Jardim Morada do Sol, especificamente na rua José Stanislau Ambiel, avistaram um indivíduo de bicicleta, camisa vermelha,
Ao perceber a presença das duas motocicletas da Guarda Civil, empreendeu fuga com a bicicleta pela rua Jacob Lira, margeando a rodovia SP-75, sentido Salto. Na fuga ele veio abandonar a bicicleta e se evadir a pé. Ao ser abordado, o indivíduo assumiu o porte ilegal da droga e indicou o local onde ela estava. Aproximadamente 103 Impendorf, aparentando ser cocaína. O rapaz foi conduzido à delegacia e irá prestar esclarecimentos a autoridades competentes. E no quadro de educação, hoje o pedagogo e psicanalista Nelson Gervoni vai nos falar sobre a identidade da criança. Olá, sou o professor Nelson Gervoni, pedagogo e psicanalista, e estamos aqui para responder perguntas sobre educação e relacionamentos na escola e na família. E eu tenho aqui a pergunta da Carolina. Ela é professora de educação infantil numa escola particular em Itu e gostaria de saber como trabalhar a identidade da criança. Bem, primeiramente vamos explicar para quem está nos assistindo o que é a identidade na criança. Em palavras assim bem simples, a criança começa a criar identidade quando vai se percebendo como um ser único, diferente dos demais, e também quando começa a reconhecer os seus limites, assim como reconhecer também os limites das outras pessoas. Isso começa a acontecer com a criança bem pequena. Existem, Carolina, várias formas de se trabalhar a identidade da criança. A comunicação, regras e hábitos e, principalmente, trabalhar a imagem corporal. Uma ferramenta indispensável para isso é o espelho. Colocar a criança em frente a um espelho vai ajudá-la a reconhecer a imagem refletida do seu corpo, ajudando na identificação do seu eu. Os espelhos são fundamentais na construção da identidade da criança e devem estar em todas as salas aí da creche onde você trabalha. Temos aqui um e-mail da Denise Marcolino. Ela é comerciante em Indaiatuba e ela diz assim: professor, procuro ser uma mãe que coloca limites e regras para os filhos e eu tenho um filho de 10 anos, procuro fazer isso com ele. Quando é preciso, coloco ele de castigo, mas às vezes me sinto culpada. É correto dar castigo para educar? Castigo educa? A Denise está nos perguntando, né? Denise, primeiramente, vamos trocar a palavra castigo pela palavra sanção. Num dicionário comum, as duas palavras são parecidas, mas pedagogicamente, a palavra sanção tem um caráter mais educativo que castigo, que é uma coisa mais punitiva. E há a sanção por expiação e a sanção por reciprocidade. A sanção por expiação é a medida que visa somente punir, e a punição geralmente não tem ligação com a falta cometida. Por exemplo, não ir à pizzaria com a família no sábado à noite porque não fez a lição de casa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, se a criança não fez a lição porque passou a tarde toda com um álbum de figurinhas, talvez seria uma sanção recíproca, falar para a criança, olha, você não vai comprar figurinha esta semana porque as figurinhas te tiraram a atenção da atividade escolar, né? Com isso, ela vai entender, ela vai ver que está sendo privada momentaneamente de algo que atrapalhou os seus estudos, tá bom? Você, pai, mãe ou professor, professora, também pode nos enviar sua pergunta. Envie um e-mail para nelson.gervoni@gmail.com e convido você para visitar meu blog gervoni.blogspot.com.br. E agora a gente confere como vai estar o clima para os próximos dias. Essa quarta-feira, o dia terá predomínio de sol pela manhã e chuva com trovoada à tarde.
A temperatura deve oscilar entre a mínima de 22 graus e a máxima de 31. Na quinta-feira, teremos sol na maior parte do período. A temperatura mínima deve ficar A temperatura mínima deve ser de 15 graus e a máxima de 23. E na sexta-feira, o dia continua ensolarado e a temperatura mínima será de 12 graus. A máxima fica em 21. E no próximo bloco, Polícia Civil realiza inspeção de autopeças da cidade. Mais detalhes daqui a pouquinho, fique por aí. Uma operação policial aconteceu hoje em vários estabelecimentos comerciais de peças novas e usadas de automóveis. Uma fiscalização expressiva foi realizada na manhã de hoje no comércio de autopeças da cidade. Foi uma cooperação entre Guarda Civil, Polícia Civil e Militar, Detran e Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. E o delegado Dr. Luiz Fernando explica como funcionou a operação e qual o principal objetivo. A averiguação de locais que comercializam peças usadas automotivas, para verificar se no local estava com a documentação toda em ordem, da parte de fiscalização, e se eventualmente no local havia algum produto de furto, de roubo. Ao todo, foram fiscalizados 6 estabelecimentos, sendo que 3 deles foram autuados e interditados. Os demais estavam em situação regular. Agora é a lavratura dos termos circunstanciados, com relação aos 3 estabelecimentos que foram lacrados, pois eles não continham a documentação necessária para continuar as suas atividades. Essa operação faz parte do procedimento padrão do Detran e tem como objetivo combater a comercialização de peças de veículos furtados e também conferir a documentação para o exercício das atividades. O Centro Cultural Vanderlei Pérez está em reformas. As obras são para garantir a acessibilidade ao local. Localizado na Praça Dom Pedro II, o Centro Cultural mantém 20 oficinas da Secretaria da Cultura, a Casa do Artesão e também o Acesso a São Paulo. Por causa da divisão de projetos, a antiga rampa de acesso só atendia a Casa do Artesão e por isso foi necessário a implantação de uma nova. Além da rampa, o telhado passa por reforma e as calhas estão sendo trocadas. A obra ainda inclui a manutenção de todo o prédio. Além da reforma, o piso será trocado. As obras devem ser concluídas em 10 dias. E agora é hora de conferir as vagas disponíveis no PAT aqui da nossa cidade. O posto de atendimento ao trabalhador de Indaiatuba tem vagas disponíveis para ajudante de açougue, ajudante de cozinha, atendente de balcão, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, chapeiro, empregada doméstica, fiscal de caixa, oficial de serviços gerais, operador de caixa, operador de empilhadeira, pizzaiolo, porteiro, rebarbador de metal, recepcionista bilíngue, técnico de refrigeração e vendedor. Os interessados devem levar RG, CPF, PIS e carteira de trabalho original ao PAT de Indaiatuba, que fica na rua Jacob Lira, número 344, no Parque das Nações. Mais informações pelos telefones 3894-3363 ou 3894-3369. E amanhã tem reunião do Conselho Municipal do Idoso no Centro de Convenções Aidil Bonachella. O encontro vai fazer uma avaliação da Festa do Idoso, que aconteceu no dia 20, entre outros assuntos. A reunião é aberta a toda a população e começa às 9 da manhã. Mais informações pelo telefone 3894-1867. E o Indaiá Notícias fica por aqui. Assim que acabar o jornal, tem esporte aqui na TV Indaiá. Certo, Giovana? É isso aí! No Planeta Esporte de hoje tem o resultado de Primavera e Grêmio Prudente. E você vai conhecer o treinamento funcional. Até já! Então tá bom. Fique agora com o Planeta Esporte e a gente se vê amanhã. Até mais!